Boa tarde. Meu nome é Ricardo Brutiliano Roque. Esse é o Ler o Vizinho, 17º. Hoje é 3 de julho de 2022. Então, escritores convidados à leitura de seu vizinho para debate de suas publicações. Bem-vindo ao 17º encontro, repetindo, que referencia o Humaitá 933, Ético com você, leitor. O Ricardo, a Cíntia, Valéria e convidados. A Valéria já está chegando, a Cíntia, estamos aguardando os sinais, e o Williams está tentando entrar na sala. O ônibus é um não lugar, que ao final de sua utilidade restará, quiçá, ficar exposto em carcaça no posto, ambos em seus abandonos, tanto o posto quanto a carcaça. Um ônibus que, apesar de transitar em trechos com desimpedidas velocidades, tem bancos sem encosto, que proteja a cervical daquele que vacilar em um cochilo. O texto Humaitá 933 faz lembrar a figura do cavalo, o narrador da terceira parte do livro Torto Arado, obra autoral de Itamar Vieira Júnior e atual best-seller da literatura brasileira, que usa o corpo de Bibiana, que é uma personagem, para sair à noite de enxada em punho. Oi, William. Oi, William. Você está sem imagem, William, e eu não estou escutando você. E agora? Tudo bem? Está gravando. Tudo bem. Tudo... Beleza? Então, Torto Arado. Então, o cavalo, na linguagem da Umbanda, Candomblé, é o corpo que recebe a entidade, né? Então, Bibiana para sair à noite de enxada em punho para cavar uma cova, voltando toda cheia de terra entranhada em seu corpo e roupa. A casa de barro, esta construída assim para ausente sentimento de herança deixada a seus descendentes na fazenda, né? Já que a chuva a desgasta e obriga seu morador a construir outra, no mesmo terreno da fazenda Água Negra, de posse de Peixoto, que a vende ao Salomão. Ao Salomão. Livraço, hein? Torto Arado. Está lendo ele agora? Já tinha lido. Não, faz parte da minha resenha. Onde com seu poder e dinheiro constrói uma casa de vidro. Parece que aqueles da área gourmet, assim referida pelo autor da presente obra em resenha, sentem-se em casa de vidro, esta que se conecta à casa de barro através do ônibus 933, sem a vantagem e desvantagem de um circular, pois aquele que dorme é obrigado a descer ao final de linha, mas ganha o serviço despertador para desocupar a poltrona e descer ali junto ao aparelho cultural público da vizinha São Vicente, onde tal livro foi lançado e onde reside o autor. São umas dicas, né? Essa metáfora entre o cavalo e o ônibus traz o trajeto entre os dois mundos, na visão do autor, onde se cava a própria cova, mas se volta à escola da alma, construída em Água Negra, por cobrança de Zeca do Chapéu Grande. Este, o primeiro cavalo na história, que dava o poder de cura a ele, exercido dom provedor de saúde, até então fragilizada, do filho do prefeito, que por promessa a constrói. Ali onde a Bibiana, professora e filha de Zeca, dá aula. Os personagens são referidos como resignados pelo autor em uma obra e insurgentes na outra, quanto à morada em cidade onde sentiriam-se alisadores de rua, já que não há um terreno em volta da casa em área urbana para se sentir a terra, esta em paisagem tão presente na vida do humilde, mas altivo morador de quilombo, assim como do morador da periferia
da obra aqui resenhada. Bom, voltando ao projeto esse, para a gente se colocar, ou não, né? Na filosofia proposta, ler o vizinho traz o gostinho daquele dizer intimista. Espero que esteja sendo intimista. Por cima do muro de sua casa. Aqui devidamente advertido? Sim, mas até o final da live de misteriosa autoria para o leitor partista. Aproxima-se do cotidiano, na fala universal, veiculada pela saborosa resenha que aproxima a gente, leitor, do escritor. Esse intimismo vem velado pelo segredo, já revelado pelo livro publicado. Assim, implicitamente consentido. O autor estaria falante como leitor? Sim, ou física ou secretamente ausente. Essa roda de conversa é habitada pela crítica, positiva e negativa, no exercício de um direito inalienável desde aquele que escreve. A proposta é que você enxergue, leitor, na orelha vermelha de um dos falantes, a metáfora de tal mal dizer. Quizá o leitor se conheça, vizinho de tal trama. O acervo dos escritores primeiro domingo de mês, a convite da Pinacoteca Benedito Calixto, apresentar uma visão da literatura que nutra, ou seja, nutrida pela cultura caiçara. O que me guia nessa resenha, como partícipe de oficina literária do Flávio, que o autor da resenha de hoje também frequentou, é contextualizada no mês passado, no bate-papo que a gente teve, durante a obra Apesar de Você, eu conto, quando o autor passado, né, anterior, melhor dizendo, me perguntou ali se a minha escrita poderia extrapolar o âmbito regional durante a oficina, né, no SESC. Isso foi recebido, ao menos por mim, como provocação à escrita literária, ao que diria: a abordagem de uma aldeia fala de coisas comuns a cada canto do planeta. Então, fico assim, estimulado à espreita daquilo que se apresenta em sua obra. Ou fiquei, né? Fiquei à espreita desde então, né? Que transcenda o simples territorialismo e que alimente a alma. Bom, algumas coisas podem ser consideradas imaturas, fazendo uma reflexão, como querer irritar para dominar, por exemplo. O jovem quer que a coisa seja feita junto a ele com autores vivos. Para quê? Será que seria essa a intenção? Ele se sentiria dominante, incomodando, irritando o autor vivo? Porque o autor que não está vivo não dá para irritar, né? Então, como é que... Eu tenho uma imaturidade, por exemplo, o Flávio, resenhado no mês passado, me indicou, quando fui para a Argentina, o livro Evita, Santa Evita. Eu não consegui ler. É de um jornalista igual ele, mas é o corpo da Evita que vai para lá e para cá, sendo usado de forma política, né? E aqui não sei. Será que é isso? Quer dizer, se a Evita não está viva, para que eu a estimule, irrite, a Evita Peron, né? Para que eu me sinta dominante da situação e mais confortável, não submisso a uma situação? Será que é isso que faz com que a minha imaturidade me remeta a uma situação de desconforto e não goste daquela leitura? Mas, de qualquer forma, a busca passiva dos textos se dá nesse momento, dessa forma. E a ativa, junto aos jovens, tem que ser de uma forma diferente. Então, a gente leva, né, como já levou em 6 dos 9 municípios da Baixada, os textos distribuídos em mesa, e eles escolhiam, assim, meio aleatoriamente, e a gente desenvolvia uma leitura, né? Algumas até em Tupi-Guarani, letra do hino nacional, outras em desenho, por uma descendente de Calixto, pelo menos no sobrenome e nos traços dela, que se apresentaram como sendo bons traços. Então,
o que seria a imaturidade e a maturidade. Então, a gente tem em sala aqui o Wilson. Eu fiz uma pergunta a ele, antecipada, se ele pudesse, talvez, desenvolver o tema de uma forma... Por exemplo, eu procurei saber o que quer dizer Humaitá, né? No livro A Terra dos Mil Povos, eu preciso reler, são 137 páginas, e é o Cacá Verá, né, que fala, né, sobre a cultura indígena, que ficou calada depois de tanto tempo de acontecida, né? E tem algumas ausências, por exemplo, o Araribóia, né? Que você vai em Niterói e tem lá a estátua do Araribóia, mas aqui a estátua foi feita pelos brancos, né? Os colonizadores, né? Invasores das terras indígenas, né? Brasilíndias. Então, eu sinto essa ausência de uma tradução de Humaitá. Estive procurando no Google, mas tive dificuldade. Não sei se o William teria alguma coisa que... E ela fica depois de Xixová, né? De Xixová também é uma palavra indígena, uma reserva estadual ali da Itaquitanduva, praia de Paranapuã, né? Então, para esses lados aí, William, coincidentemente você também mora aí perto do autor, né? Talvez, né? Você saberia dizer Japuí, Xixová, Itaquitanduva, Paranapuã, Humaitá? Você já chegou a saber alguma dessas coisas? É uma obra viva, né? Essa que a gente está fazendo. Eu acredito que o Humaitá seja referência à Batalha de Humaitá, lá na Guerra do Paraguai, né? Foi uma importante batalha que teve lá na Guerra do Paraguai, que a Marinha celebra todo ano, uma data específica. Tinha uma data em referência a isso também. Conheço o Humaitá, que tem um bairro de Humaitá no Rio de Janeiro, e um bairro de Humaitá, acho que na Amazonas, um negócio é isso. É o que eu sei em referência a esses lugares. Os outros nomes indígenas que você falou aí é uma questão de fazer uma pesquisa mesmo. Eu vou abrir a porta para a Valéria aqui, vai falando aí. Já está valendo? Está chegando ela. Já está valendo? Já não, a gente só está ensaiando aqui. Vou tirar o... Te ouvir. Oi, entra aí, já está gravando. Desculpa, calculei e voltei. Imagina. Fala aí que eu quero ver se dá para te ouvir. Então, o Humaitá, a referência que eu sei é referente à guerra, né? Mas estou dando uma olhadinha aqui no computador, aqui tem vários significados. Tem questão religiosa, tem questão da própria Wikipédia. Isso é tudo uma questão da Amazonas. Faz parte do nosso, não sei se imaginário, mas é um tema que precisa ser debatido. E os outros nomes indígenas, como eu disse anteriormente, é tudo questão de uma pesquisa. E o Humaitá aqui, aonde que eu estou, não tem nada a ver com Japuí, Itaquitanduva, não. Passa. É do outro lado de São Vicente, na área continental mesmo, aos pés da Serra do Mar. Já na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido que vai para Praia Grande. Certo. Então, por que eu falei dessa ausência, né? Porque o ônibus é considerado um não lugar, né? Então, essa maturidade do autor de abordar um não lugar também vai ao encontro. Está dando para ouvir, né? Está dando para ouvir? Tá. O dicionário está falando palavra de origem indígena que significa pedra preta. Humaitá é o nome de uma batalha fluvial ocorrida em 15 de 2 de 1868, na Guerra do Paraguai. Pedra Preta. Isso, Pedra Preta.
Então, E mas a maturidade do autor, as outras referências eu já vi também. Vai ao encontro da imaturidade, preenche, vamos dizer, essa lacuna da imaturidade, de não querer um autor já que não esteja entre nós, fazendo uma obra em cima de um não lugar. O ônibus é um não lugar, né? Então, esse vazio do não lugar, onde o autor migra, né? Vamos dizer, dando uma dinâmica para o texto, né? Denota uma maturidade do autor e contrasta poeticamente com a imaturidade de um leitor jovem, né? Quer dizer, eu achei interessante. Por isso que eu abordei essa ausência e presença, né? Por isso estou me justificando. Mas eu fiz uma pergunta também antecipada a você, não sei se você chegou a ver, posso até ver aqui mas no WhatsApp. eu vi, mas Ah, eu estou te mandando uma pergunta aí. não é estimulante? Eu posso salvar aqui. Comprei um notebook novo, eu não sei se mexer direito. Você tem aí, não? Como você se sentiria, no caso, né, se fosse o autor, né? Dirigindo um texto na quinta marcha em um não lugar, o ônibus? Porque você também milita nessa fluidez de texto, né? Então você estaria, não sei qual é a velocidade máxima, qual é a marcha mais veloz do ônibus, né? Eu chutei a quinta marcha, porque o carro vai até a quarta, né? Quinta para mim já é muito. Como é que você se sentiria sendo o autor, dirigindo na quinta marcha, um veículo que é um não lugar, né? Um vazio, né? Como é que você faria isso, né? Ao mesmo tempo, é um vazio que te leva, transporta para você para um outro, uma transcendência, né? Uma viagem, sei lá, eu acho que eu li o livro, né? É uma viagem completa, se a gente for analisar aí os personagens que tem esse livro aí, o Maitá parece que ele é só uma referência ao ônibus, né, que é uma linha de ônibus de Santos que tem aí, é só uma referência às várias viagens que é feito pelo se tivesse um personagem, mas como o autor em si, ele está sempre viajando, está sempre em deslocamento, né? É como se ele tivesse a necessidade de conhecer o mundo, conhecer esse mundo. Na verdade, é um lugar de descoberta, né? Local de descobertas, assim. Como você falou, não é um não lugar e ao mesmo tempo te leva para lugares diferentes, locais distintos, assim, né? É uma dualidade, né? É uma conversa constante, assim. Se a gente for analisar, porque tem outros textos também que abordam a questão da viagem, a questão da passagem, da necessidade. Se eu não me engano, esse livro começa com o primeiro texto dele fala sobre a questão de uma ponte. O nome do texto é Travessia. Isso o primeiro texto do livro é A Travessia. Então, amanhecer em São Vicente, um lugar específico, assim, ele aqui. Também estou com ele aqui. Já relavei. Aí, então, eu acho que o Maitá 933 foi a melhor forma de poder expressar e mostrar essa necessidade do conhecimento do mundo, né? Do conhecimento de sair dos seus próprios limites. Então, para você ir para um lugar, é necessário pegar algo que não é um não lugar, que te leve a você a lugares que parecem a lugar nenhum, mas que te levam a algum lugar. É uma visão bem, bem filosófica, bem desnudo mar vermelho, desnudo mar selvagem, né? Então, falando em mar, Essa é uma... eu estive remando uma canoa polinésia, né, que é chamada Havaiana, e eu falei, não funciona no Haikai. Não funciona, e coloquei que cada um no seu quadrado. Não funciona, cada um no seu quadrado.
liberta o nadar. Liberta o nadar. Que era uma foto assim de 4 nadando, né? Flutuando ali, né? E então o ônibus, quer dizer, cada um no seu quadrado, não funciona. O que liberta é o nadar, né? Então, no caso, o ônibus é mais ou menos uma natação, só que é um quadradão, né? Onde todos estão ali viajando e tal. E a não ser que a pessoa tenha sido gêmea, né? Para se sentir assim num recinto que é o mais seguro e prazeroso da nossa vida, né? Que é o útero materno. Você acha assim que a Valéria está aqui? Ela poderia dar um norte para a gente também, colocando ela na. Será que isso aqui aparece na gravação? Participando da conversa. Ela tá, tô vendo a Valéria. Tá vendo? Estou vendo. Opa. Não está faltando a... A Cíntia, parece que ela fez um grupo da Baixada Santista, então talvez ela virou Ela não vem hoje. gourmet. Não, um espaço gourmet. Ela poderia entrar também, né? Regina, Alonso, Flávio, poderiam entrar online, né? Mas valorizando quem está presente, mas nosso projeto, né, do PROAC, a gente vai se juntar. Você não foi incluído porque você não tem disponibilidade, seria dia de semana, né, dia da escola. Então a gente está presente aqui, ausente ali, e isso é natural, né, da vida. Mas a Valéria está aqui e esse não é um lugar, ou cada um no seu quadrado, ou esse estar presente ao mesmo tempo, ao nosso lado, né? Uma vez eu tive num ônibus e como chefe escoteiro, e a tropa entrou no ponto final para pegar o ônibus vazio, né? Para todos sentarem, né? Para ser mais seguro, apesar de não ter essa contenção cervical, né? Que é o interurbano deveria ter, né? Era do Guarujá, indo do Santa Rosa, indo para Bertioga, alguma coisa assim, até a beirinha ali das balsas. E aí entrou uma senhora e sentou do lado de um escoteiro, e o escoteiro deu lugar a ela. E eu falei, minha senhora, vai desculpar, ele não é meu filho e eu sou responsável por ele. Nós pegamos esse ônibus lá no ponto final para que todos viajassem em segurança. E aí ela devolveu o lugar, né? Então, esse não lugar, na verdade, ele tem É o lugar de todos, né? compliance, né? Algum compliance ali que vai se criando aos poucos, vai se moldando, né? Compliance são regras morais, né? Esse não lugar é um lugar de todos ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, a Valéria está aqui e, como está dando a voz, eu tirei o microfone. Você quer entrar na conversa? Sim, legal. Peguei a conversa em andamento, mas estou aí pronta para participar, né, claro. Se ela quiser chegar mais perto, acho que dá para escutar melhor. Tá. Quer pôr por aqui para falar. Melhor? Acho que a captação do microfone. Se quiser pôr para você ouvir também. Deixa eu ver se... Eu aproximo mais. Olha, a Valéria está ficando mais pertinho. Bom, boa tarde a todos. Ricardo, pelo convite, pela oportunidade de participar. Williams, como é que vai? Bem? Bem, Então, vou dar os meus comentários, né, sobre o livro do mês aí, né? O Humanitá 933. Bom, esse livro ele me mostrou, né, que a vida é cheia de coisas duras, difíceis, e uma delas é pegar um ônibus, né, que está caindo aos pedaços, né? A maioria das pessoas que pegam esse ônibus tem uma vida de pobreza extremamente difícil e trabalham o dia todo, né? Pegar um ônibus necessitado torna as coisas piores do que já são, tanto no começo quanto no final do dia.
É um sofrimento passar por esse tipo de situação. O texto nos mostra isso de maneira, na minha opinião, clara, né? Permitindo-nos sentir essa realidade descrita. É forte quando há afirmação que os passageiros morrem e a realidade vence. A gente não consegue, né, romancear, a realidade ela se impõe. Eu achei assim que é como se fosse ler um texto realista, né, como por exemplo do Machado de Assis, que busca aproximar o que mostra da realidade, em vez de um texto já romântico, né, como os textos da maioria dos autores românticos, que mostram um universo idealizado, onde as coisas são melhores do que realmente são. Nesse ônibus, as pessoas estão envolvidas com seus problemas, e o narrador nos mostra que essas pessoas estão em um ônibus que liga dois mundos: a realidade de um bairro periférico, o Humaitá, e de uma cidade cheia de opções, tanto. Nesse texto, o narrador nos conduz à reflexão, com alguns questionamentos, como quando pergunta se somos enferrujados como o próprio ônibus na nossa essência. Será que a nossa essência, aquilo que de verdade somos, também é enferrujada? No texto também há várias informações valiosas, como a de que o 933 carrega sabedoria e esperança num futuro melhor. Porém, também ocorre um processo de emborrecimento, em parte pelo desgaste diário e em parte pelas redes sociais, pois ninguém mais conversa. Porém, né, na minha opinião, a sabedoria supera o emborrecimento, pois o silêncio, quando aproveitado, ele pode ser fonte de conhecimento. Além disso, outro aspecto positivo é a alegria que surge com coisas pequenas da viagem, como conseguir fazer o percurso sentado. Também não há reclamações, o que pode vir de causa negativa ou positiva. Caberia a cada passageiro se observar e perceber se elas não ocorrem por cansaço ou por aceitação de uma realidade difícil. Nós não precisamos ficar em cima do muro quanto a isso, pois o próprio texto nos mostra que a causa é, na minha opinião, positiva quando o narrador afirma, no penúltimo parágrafo, que aprendemos a aceitar o que não é bom. Acho que isso é positivo, quando aceitamos as coisas tristes que ocorrem conosco, que não dependem de nós, né? Nessa história, em que uma realidade sofrida é passada, o narrador se coloca como um dos passageiros do ônibus, o que aumenta o nosso convencimento de que a história é verdadeira, o que me fez concluir que essa crônica cumpre com o seu papel de retratar a realidade. No último parágrafo, muito bem escrito, o narrador, como no primeiro parágrafo, desabafa. No primeiro, ele afirma que não quer ser um cara negativo, mas não consegue. E no último, ele afirma que gostaria de ser um cronista mais sofisticado, que falasse das coisas belas da vida, e também concluímos com ele que não consegue. Porém, no último parágrafo, ele se justifica mais claramente, dizendo que se falasse apenas de amenidades, teria um olhar muito mais alienado e satisfeito com a vida. Na última frase, um consolo ao leitor. O 933 conduz os passageiros à realização de seus objetivos. Basicamente, né, foram essas ideias que passaram pela minha cabeça a partir dessa leitura, né, bem interessante, sobre essa realidade do ônibus, né, dessa realidade triste aí para as pessoas. Basicamente, foi isso que eu pensei, né? Agora, não sei se vocês concordam, o que vocês acham dos meus pontos de vista. Eu estava pensando, porque a nossa situação aqui é mais ou menos assim. Você chamou de espaço gourmet a cidade polo, né, da região, né? Quer dizer, você, autor, né? Texto, né? Então, a gente está na sala de jantar aqui da minha casa. Mas a gente já teve também num não lugar, que foi Edícula, que é meu braço, porque lá tem oficina, essa coisa e tal. Mas também era um não lugar. Depois nós passamos aqui por um escritorinho no meio da casa, e agora nós estamos no espaço gourmet. Então, eu acho que é mais ou menos assim, né? O autor
ele também dá essa dinâmica social, né, de estar num não lugar, mas vendo a diferença que tem o espaço gourmet, assim como nós literalmente vivenciamos aqui na Valéria. Eu saí de lá porque os mosquitos me passaram dengue. E eu faço ginástica lá, né? Mas eu ponho um ventilador agora. Mas ele vem pelo gás carbônico da respiração e ele não consegue vencer o vento do ventilador. E eu, o personal, né, tá lá, então a gente põe 2 ventiladores em cada um. Lá tem um ecossistema, né, dos bichos, da compostagem, os passarinhos, morcego que passam na mesma hora. Então, essa tessitura social, como é que será que não é? Você também, morador aí dessa, vamos chamar, edícula, agora vai passar a ser espaço gourmet, né? Porque o VLT já foi liberado para fazer estudo, né? Para chegar até aí, né? Uma nova ponte dos Barreiros, né? Eu lembro que eu te alertei, né? Você entrou na luta, né? É difícil também advogar em causa própria. Você acha que o autor se sente confortável nessa situação de colocar, de pontuar, né? É importante pontuar, né? O que você acha, William? Eu acho que vai de cada um isso aí, né? Vai do ponto de vista da formação. O próprio autor, no texto, ele fala, né, que às vezes ele é ácido, ele é crítico excessivamente, mas por herança do jornalismo, por ter um ponto de vista. Se ele fosse um cronista, talvez. Eu acho que é as marcas que todo escritor deixa na sua obra, né? Cada autor, eu li uma vez uma entrevista, eu não lembro do autor quem estava falando, mas ele falou que, na essência, todo escritor sempre fala a mesma coisa, mas de forma diferente. Eu acho que talvez é muito da formação dele, né? Uma ironia, né? Uma brincadeira do que a própria cidade de Santos se transformou nos anos, um olhar da pessoa que, digamos assim, é periférica e tem uma outra visão do mundo. Talvez seja essa a questão que a gente está tentando debater nesse exato momento. Assim. E legislar em casa própria, ou defender, levantar bandeiras, eu acho que todo escritor faz isso, né? Independente da sua origem, independente do seu ponto de vista, da sua formação quanto pessoa, mas todo mundo advoga por algo, né? Eu acho que essa é a grande vantagem da literatura, né? De ter vozes, necessidade de vozes, de pontos de vista diferentes, né? A gente sempre fala aqui na área continental onde eu moro, que aquela música tem uma música dos Racionais chamada Da Ponte para Cá, né? E uma frase da música fala assim: o mundo é diferente da ponte para cá. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ele quis dizer, assim. Não uma crítica, mas um ponto de vista de uma formação. Porque o autor poderia ter pego o México 70, por exemplo, porque assim como o mosquito vem da compostagem, de lá, quando bate o vento noroeste, da México 70 vem um odor, vamos dizer assim, que não é muito agradável, né? Então, sempre tem uma área mais degradada, talvez, e que vocês sejam, depois do VLT, ou se preferir agora, um espaço gourmet, se colocado eles como ponto de referência, né? Você, que eu digo que você mora aí igual o autor, né, nessa região, né? Mas eu acho importante pontuar, né? Por exemplo, eu frequento um clube de leitura que tem como filosofia do Galeno Amorim a biblioterapia. E alguém falou que é individualizada essa coisa, que não chegaria a ser assim, mas eu acho que a sua obra serviria para quem mora no México 70 também. E então eu acho que eu diria que é uma biblioterapia, pré-terapia, uma antessala da terapia. E talvez o Maitá seja uma antessala do espaço gourmet, né? Se você vê a coisa de lá do México 70, né? E essas coisas, assim como me chega o mosquito da compostagem, eu tenho que conviver, que é comida de mosquito, né? Dos passarinhos, né? O odor que vem do México 70 eu também tenho que respirar, né?
trabalhava lá em São Vicente e sentia, era raro, né? Uma vez só que eu senti o cheiro de lá. Mas sei é para lá. não deixar a gente esquecer, né? E a obra, eu acho que vem para isso, né? Para não deixar esquecer, né? Das nossas raízes, das nossas demandas, né? Eu acho A nossa importante. necessidade, urgência. A gente vai ler o texto, como a gente faz sempre? Não. Ah, tá. Você quer ler? Ou prefere que outro leia? Para as pessoas que estão assistindo, né? É bom que a gente possa estar se situando, talvez a gente possa estar falando, para que, sei lá, reflitam sobre o que exatamente a gente está falando. Acho que o texto não é tão grande, né? Então, falou menos, eu vou pôr aqui Tá. para você, né? Sim. Para ela ler. Vamos lá. Texto, o Maitá 933. É fogo, amor. Eu até tento não ser um cara negativo e não ficar falando sobre as coisas duras da vida. Mas é foda quando pego o 933 e vejo o posto abandonado, com aquela carcaça sem rodas, tudo caindo aos pedaços, mostrando mais de nossas misérias do que gostaríamos de exibir. É como se, em cada manhã, tomássemos um safanão da realidade para alertar, machucar, incomodar e lembrar. Por mais que você possa fazer diferente, no fim de um dia cansativo, é isso que te espera. É triste ver tudo com aquela capa de poeira, largado, com o mato crescendo, aliado à ferrugem. Será que na essência somos assim? Um começo difícil para ter um triste final? Que a luta um dia vai resultar em nada, um vazio desolador que vai ficar marcado na cara, como um cartão postal expondo, ao vivo e online, os sofrimentos que enfrentamos na vida? É duro, mas não é fácil começar o dia assim. Nesse lugar, as ideologias morrem e a realidade vence. Os sonhos se transformam em prestações, compromissos, horário marcado, ponto a ser batido, hora extra. É quando o jovem cresce, o homem cansa, a mulher pergunta as horas enquanto outros dormem. Muitos não percebem a passagem do tempo porque estão grudados nos smartphones e nos seus próprios problemas. O motorista acelera e eu fico pensando, será que ele sabe que carrega, além de pessoas, sonhos, desejos, planos frustrados ou realizados? Um turbilhão de aço, repleto de humanidade, mas vazio de sentimentos. Somos na estrada, na rotina, um pouco de Santos e Humaitá. É apenas um ônibus, mas poderia ser uma embaixada de dois mundos. De um lado, o bairro periférico com suas alegrias e sofrimentos. No outro, e os escritórios, escolas, estivas e oficinas da cidade que se acha gourmet. O ônibus 933 é sinônimo de ação, atitude, mas nunca de indiferença e monotonia. As domésticas não estão aqui com suas histórias e risadas escandalosas, mas também a gente em busca do pão de cada dia. De certo modo, os passageiros são mais comedidos, mais conformados. Eles acreditam e já aceitaram que a esperança só será conquistada após horas de expediente. Na expectativa de mais um fim de semana ou véspera de feriado, a fila só aumenta o drama. A pista reta, que já foi vazia, cheia de caminhões repletos das riquezas do Brasil a caminho do porto. Por que a realização, a busca da conquista, tão longe de casa? Precisa ter essa distância abismal? Como ser possível um ônibus carregar tantos desejos, esperanças, sonhos do mundo e as atitudes que mudarão a história? Nas curvas dessa estrada, sentimos a sensação de circundar o planeta. Às vezes, o pensamento viaja para longe e as ideias chegam para iluminar nossa mente. E, assim, temos um momento de paz, talvez o único do dia. Sinônimo de trabalho e servindo a gente que gosta de trabalhar. O 933 também carrega o conhecimento, a esperança de um futuro melhor, a sabedoria obtida na cátedra. O veículo de períodos, pessoas diferentes e objetivos distintos. De dia, trabalhadores, guerreiros de carteira assinada. E,
À noite, estudantes correndo em busca do diploma. Nesse mesmo trajeto, às vezes, a paz é quebrada e a tragédia pede carona. Contudo, assim como entrou, ela é extirpada da realidade e expulsa com a mesma grosseria que ingressou. Apesar do perigo eminente, mesmo que os ignorantes saiam vencedores e desçam na estrada escura e deserta, os sonhos não morrem e a viagem continua. A conectividade ao alcance da palma de nossas mãos traz muitos benefícios, embora o emborrecimento no 933 seja coletivo, em parte pelo desgaste diário do trajeto e pelas redes sociais. Ninguém mais conversa, e o silêncio que ajuda a imersão no mundo virtual nos torna mansos e pacatos. Assim, pequenas migalhas nos trazem contentamento. Para muitos, fazer o percurso sentado é motivo de alegria e tranquilidade. Na sua merecida poltrona, o trabalhador pode colocar as ideias em ordem e conseguir fôlego para continuar a viagem do dia, na companhia dos dilemas da vida, embalado pelo barulho do motor. Não há reclamação. Talvez o cansaço ou o esgotamento físico faça com que o medo nos cale. Estamos desconectados. Cadê o sinal do Wi-Fi? Perdemos a coragem? Vivemos em mundos particulares nos quais não cremos que a união faz a força? A fila, a demora do próximo ônibus, as condições ruins, a falta de lugar, tudo isso tirou de nós, passageiros, o desejo de reivindicar e brigar por melhorias. Somos periféricos, mas não queremos ser. Tentamos ser educados e, por isso, conformados. Muito mais coxinha do que com mortadela. Temos vergonha de dizer o que pensamos, tendemos a aceitar o que não é bom. Gostaria de ser um cronista mais sofisticado, que falasse das coisas belas da vida, da alegria e da felicidade, das viagens pelos lugares encantadores do mundo. Mas o que sobrou para mim foi a acidez, dureza cotidiana e o senso crítico, herança do jornalismo. Por isso, atento-me a essas coisas difíceis. Se falasse apenas de amenidades, eu não seria o mesmo. Teria um olhar muito mais alienado e satisfeito com a vida. Entretanto, no fim das contas, o que importa é que o ônibus 933 vai seguir a sua trajetória de histórias e de esperança para vencer a cada dia os quilômetros de estrada que chegará ao objetivo da vida de todos nós. O haiku, para contrastar com o seu texto, né, ele traz uma imagem, né, então que complementa o haikai, né? E o Guarani, o Cacá Verá, ele pôs em 2 sílabas assim: ie, vá. Ie com a perna esquerda é performático, então também auxilia o dizer dele, né? Ie, e depois o vá para a direita. O ie é o contato com a Terra, o planeta, né? Que ele considera a Terra o planeta como um todo. E o vá é a dança purificadora. Então, essa presença auxilia o dizer dele performaticamente e o haiku auxilia com síntese com a imagem da foto. E você busca essa síntese, né? Como disse a Valéria, no concreto, né? Sempre tem um que é mais sintético que a gente, essa que é a verdade. O Cacaverá é mais sintético do que o haicaísta, né? E, no caso, nós, haicaístas, somos mais sintéticos que você, cronista, né? Como é que você vê, então, já que é você o autor, então a gente já vai dar essa demanda, passar para você como próprio autor, como é que você sente, assim, desse contexto de síntese concreto, não é? Cara, sei lá, tentar contar um pouco da história, como surgiu esse texto aí, né? Acho que vai talvez entender. E durante um tempo que eu peguei muito tempo o 933, né? Eu sou morador aqui do Maitá e trabalhava no Centro de Santos na época e precisava pegar muito esse ônibus. Eu passei a observar tudo que estava no dia a dia, né?
dos atos das pessoas. Acho que demorou algum tempo para poder escrever esse texto em relação a isso. Assim. É um pouco de indignação, um pouco das histórias que a gente escutava das pessoas que pegavam ônibus todo dia, história de cansaço, né? E talvez o primeiro parágrafo é quando eu falo sobre a questão do posto, realmente um posto de gasolina que está abandonado aqui perto, e o ônibus passava todo dia e dava essa desesperança. Pô, a gente está indo para mais um dia produtivo para no final acabar assim, nada, né? Porque eu conhecia a pessoa que era o dono do posto, ele faleceu e deixou para o filho não soube dar prosseguimento, ele acabou falindo o posto, ele conseguiu falir um posto de gasolina. E eu passava todo dia sempre fazer essa reflexão, fazer essa lembrança da pessoa que... Hã? Está tudo bem? Não, né? Eu perguntei para ela se ela estava ouvindo. Eu achei que tivesse caído o som. Não. E foi isso, a partir disso, foi a partir de pontos de vista, de situações, de reflexões, de pensamentos de outras pessoas que isso surgiu. E como você falou, se eu tive todo esse poder de síntese para transformar isso numa história só, mas se eu fosse anotar realmente tudo que aconteceu, tudo, daria um livro só sobre esse tema. Embora o livro Maitá 933 tenha ganhado esse título, né, Maitá 933, Embaixada de Dois Mundos, ele não é um livro só sobre o Maitá 933, o ônibus. É mais sobre o Maitá e sobre a Embaixada de Dois Mundos, né? Porque, ao mesmo tempo que o pessoal, a gente brinca, é o cidadão periférico, mas é o cidadão que vai buscar trabalho na ácida ironia, na cidade do gourmet, que é a cidade onde oferece as oportunidades, é a cidade que oferece a possibilidade de crescimento, ganha-pão, o crescimento intelectual. Talvez seja um pouco de tempero, um pouquinho de pimenta para dar um pouco de graça, né? Já que o cronista em si ele é ácido, ele é crítico, ele tem uma visão para as coisas duras da realidade. É isso. Claro, como você falou, o Haikai tem um poder muito maior de síntese. Talvez ele pegasse esse conto aí e transformasse numa linha, ou talvez num Haikai transformasse com uma grande genialidade que o pessoal tem esse poder de síntese, né? Nessa criação literária aí, de, em poucas linhas, tentar celebrar, tentar retratar momentos da vida. É isso aí. Mas eu acho que a Pedra Preta é um bólido que vai daí, vem, né? Daí e volta ainda com as mesmas características, né? É a Aquela Pedra história, Preta, né, do carvão, também, se for analisar, não tinha pensado nisso, mas se a gente for analisar, que é a partir do carvão que nascem os grandes diamantes, né? Ele precisa ser processado, ele precisa passar lá num período de alta pressão, algum tempo para partir. É como se fosse tá vendo? Como conversar é bom. É como se os usuários, os passageiros, tivessem sido a pedra preta que saísse do Maitá, sendo ao mesmo tempo passando aquele processo de, como é que fala, de lapidação, né? Dentro do ônibus, que é um não lugar, indo para uma terra valiosa, e a partir disso é um processo de mudança pessoal, de crescimento, de desenvolvimento quanto pessoas, de vencer os seus próprios desafios, medos, temores, saber lidar com as dificuldades da vida, e aí vai, a gente segue. Esse o processo não é fácil, né? Um processo de transformação não é fácil. Um processo de lapidação. Queria passar a palavra para a Valéria se despedir, e por último você, então, porque a gente tem pouquíssimo tempo agora. Beleza. Já se passou 50 minutos. Então... Já deu tudo isso? Quer falar, Valéria? Sim, tudo bem. Para finalizar, né, Vou por aqui para finalizar. essa história, né, mostra uma realidade triste, né, que, na minha opinião, não deveria existir. Muitos acontecimentos da história, né, mexeram comigo porque me conduziram à reflexão, né? O questionamento sobre se o motorista sabe o que os passageiros carregam dentro de si também me fizeram pensar.
existem sentimentos, né, no interior das pessoas, muito deles difíceis de lidar, como uma frustração com algo que aconteceu na vida das pessoas. Se além de ter que lidar com seus próprios sentimentos difíceis, as pessoas tiverem de lidar com uma realidade também difícil, como um ônibus, por exemplo, mal conduzido, né? Tudo fica muito pior. Tudo isso e muito mais outros questionamentos do livro, né, contribuíram aí para momentos de reflexão. Por isso que eu achei o conto, a crônica bastante verdadeira, né? Bastante Ampla. ampla, né? Que contribuiu para essas reflexões, bastante rica, né? Então, e aí eu finalizo assim as minhas palavras, né? Parabenizando aí o autor, né? Que está aqui com a gente. Obrigada por nos dar um texto tão interessante assim, né? Infelizmente, com uma realidade difícil, mas é importante a gente conhecer essas realidades, né? Mas agradeço aí a oportunidade de estar participando desse encontro tão legal e obrigada aí. Até a próxima. Você quer encerrar, William? Eu fico feliz por ter sido indicado mais uma vez, né, para esse encontro mensal que a gente está tendo aí. É o Humaitá 933, o livro novo, né? Ele está sendo divulgado aos poucos aí. E foi um momento de reunião de texto, né? Como a gente se conheceu nas oficinas aí literárias que a gente fez para a vida aí, com o professor Flávio, no SESC. E é isso. Isso foi uma reunião de texto que eu demorei, acho que, alguns anos para escrever. E eu não falo um livro de contos, né? Eu chamo um livro de pequenas histórias, assim. Fala um pouco aí, você que leu, Ricardo. Você que... Fala um pouquinho você aqui. Não, é um júbilo, né? Você estudou com meu filho, eu já tinha dito na outra live, né? E te ver assim agora também florescendo, né? Um tronco já, né? E as flores são seus filhos aí, né? Você é um tronco, né? Então é interessante essa convivência. A gente conviveu lá na oficina, né? E agora a gente está aqui e é assim, a gente vai construindo, né? Tem uma coisa que esse livro, que parece que você leu também, Torturado, não, é o Terra de 2.000 Povos, que fala assim, para de construir o inimigo, para que não haja necessidade das armas, né? Então, você se mostrando, você está se construindo. Então, eu acho que isso é importante. O mais importante disso é a sua autoconstrução. Você não está construindo inimigo, você está se autoconstruindo. Então, isso é importante nessa obra. É a sua construção que a gente... Eu admiro muito, por exemplo, o Arlindo Salgueiro, que faz coisa do Zé Bonifácio, esse estômago que ele tem de lidar com uma pessoa que já se foi, né? Tem um mausoléu ali. E você traz essa vida, né? Do movimento, tudo. Então, eu admiro as pessoas realmente que fazem isso, né? Tratar de um não lugar, o outro de um mausoléu de alguém que já se foi, e assim vai. Eu admiro, é uma troca, né? Parabéns. Beleza, vamos aí. Já começamos a pensar já no próximo, já. É verdade. Já estou pensando no próximo. Tá bom, então. Tá bom, satisfação. Manda um abraço para a Cíntia aí. Felizmente não deu para a gente estar junto esse mês, mas mês que vem, com certeza, estaremos aí. Combinado, então. Então, tá, beleza. Até mais. Não vou mexer aqui para mostrar o nosso ambiente, porque às vezes cai tudo. Cai tudo, né? Mas fica o registro. Já que você não mostra, eu mostro. Vai, estou aqui no meu... O seu? escritorinho aqui, ó. Tem um cantinho aqui, ó. Eu tenho um cantinho aqui, meio bagunçado aqui, que é a nossa biblioteca aqui da casa. Ela fica exatamente no centro da casa aqui. Minha esposa é professora. É a partir daqui que a gente cria. Cria algumas coisas, observa na vida aí. E é isso aí. É nosso cantinho aqui. A gente brinca aqui que é nosso cantinho cultural. Ótimo. Então, pelo bem do Fábio, que tem pouco tempo lá para encaixar o vídeo depois, eu encerro. Então tá bom. Beleza. Manda um abraço para todo mundo aí. Estaremos juntos no próximo Ler o Vizinho. Quem sabe a gente pega um ônibus junto.
Vou dar um rolezinho, né? Tá ótimo. Falou, Ricardo. Um abraço. Um abraço. Bom. Tchau, tudo de bom. Parabéns. Tchau, até mais. Tchau.